Nós abrimos esta edição falando da variante Ômicron, o dilema que estados e municípios aqui do nosso país enfrentam para liberar as festas de fim de ano, por exemplo. Sobre isso, eu converso com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, doutora Margarete Dalcomo. Doutora Margarete, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Eu começo perguntando à senhora sobre o percentual de pessoas vacinadas, que a gente sabe não é o único índice em jogo para essa liberação que as autoridades têm que levar em conta. O que mais preciso ser levado em conta? E eu peço também a sua opinião sobre, por exemplo, a decisão de Salvador, que já decidiu não realizará festas na virada do ano. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos ouvintes. Olha, Márcio, eu acho, em primeiro lugar, vou começar pelo fim, né? Essa decisão administrativamente tomada pela Prefeitura de Salvador e por outras prefeituras, né, já algumas dezenas que nós estamos tomando ciência, são, a meu juízo, muito corretas. Eu acho que essa deveria ser uma medida, eu e muitos colegas, que essa deveria ser uma medida geral, adotada por todo mundo, a evitar aglomerações em festas, quer de Réveillon, quer de Carnaval. Então, assim, eu considero a medida muito correta. Para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade de fazer esses eventos, muitos eventos presenciais já estão sendo retomados, é possível fazê-los com protocolos de segurança, alguns, mas não essas aglomerações de tanta gente, essas festas, como nós sabemos que são tradicionalmente feitas. Porém, o que nós precisaríamos, além de uma taxa de cobertura vacinal completa, imunização completa maior do que a que nós temos hoje, pelo menos 80% da população vacinada, nós precisaríamos estar com um número muito pequeno de hospitalizações pela Covid-19 e um número de mortes também muito pequeno causado pela doença. Aí, somando esses três fatores e mais protocolos, etc., nós poderíamos dizer que estaríamos fazendo eventos desse porte com algum grau de segurança. Sempre haverá o risco, nós estamos falando de uma doença que é de transmissão respiratória, mas seria minimizado nessa circunstância. Só para complementar para o nosso telespectador, além de Salvador, João Pessoa, Belo Horizonte, Macapá, Fortaleza, Campo Grande já determinaram também, ou seja, temos 6 capitais neste momento que já anunciaram o cancelamento. Não teremos festas de Réveillon pela segurança sanitária. Agora, doutora Margarete, nesses últimos dias muito tem se falado das possíveis características da Ômicron. Seria mais transmissível, talvez as vacinas não funcionem. O que a gente já tem de certo mesmo é uma imagem, a primeira imagem dessa variante Ômicron, que vai aparecer na nossa tela. Perceba que ela está do lado direito da nossa tela. Do lado esquerdo, nós temos a variante Delta. E a gente percebe que do lado direito, do lado da Ômicron, tem um volume muito maior de pontinhos vermelhos. Segundo a explicação, esses pontinhos vermelhos revelam uma variabilidade maior que estaria concentrada especialmente na área do coronavírus, do novo coronavírus, que interage com as células humanas. A partir disso, doutora Margarete, eu pergunto para a senhora, quando vamos saber exatamente se esse maior número de mutações realmente é mais perigoso, especialmente na questão das vacinas que nós já temos, já tomamos? Quando vamos saber se elas nos protegem da Ômicron? Olha, Márcio, nada indica até o momento que as vacinas que nós utilizamos e que estão aprovadas para uso no mundo inteiro não sejam protetoras para a nova cepa variante. O que nós sabemos até o momento, e evidentemente esse conhecimento é muito dinâmico, é que a cepa é mais transmissível e ela, sobretudo, se dissemina em áreas onde a cobertura vacinal é obviamente menor do que, por exemplo, no Brasil, onde ela já é muito maior do que em países africanos, quando nós sabemos que a própria África do Sul, onde parece ter surgido, né, ou no Botsuana ou na África do Sul, mas são países vizinhos, que esses países têm uma taxa de proteção pela imunização completa muito baixa. A África do Sul está com 23%, 24% apenas de pessoas completamente imunizadas e o Botsuana menor do que isso. De modo que, assim, o que nós vemos é uma disseminação maior. A cepa Delta também foi uma cepa de grande disseminação, ela ainda é predominante na maior parte do mundo hoje, mas ela não foi, de modo algum, uma cepa mais letal do que as anteriores. E nós temos a expectativa de que, igualmente, a cepa Ômicron não seja uma cepa
não seja, vou repetir, mais letal do que as anteriores. Ela é, sim, mais transmissível pelo fato de ter um número de mutações enorme, apenas na proteína S são mais de 30, que é a proteína que leva o vírus a adentrar na célula humana. Então, ela seguramente é mais transmissível, mas até o momento não é causadora de casos mais graves do que a situação anterior. Eu queria saber da senhora, apesar de tudo que a gente ainda sabe ou não sabe da Omicron, as medidas já tomadas pelo governo federal. A principal delas, restrição de voos de países que registraram a Omicron. Nesse primeiro momento, 6 países, todos do sul da África. Mas eu queria perguntar também sobre uma medida que o governo ainda não tomou, que é a exigência do passaporte da vacina. Ou seja, só entraria no Brasil quem estivesse vacinado com teste de Covid negativo. Eu queria saber a sua opinião sobre essas duas medidas, uma já tomada e outra que poderá vir a ser tomada pelo governo já amanhã numa reunião governamental. Olha, Márcio, eu acho que, a meu juízo, deveria ter sido ao inverso. As medidas que são fundamentais, necessárias, justificáveis e corretamente, do ponto de vista sanitário, defensáveis, sem dúvida nenhuma, são a exigência do passaporte sanitário e um teste Covid-19 negativo, sem dúvida. Isso são as medidas que nós fazemos, inclusive, quando viajamos para alguns países para voltar para casa. Nós somos obrigados a fazer um teste de PCR para pegar o avião para voltar para casa. Então, assim, aqui não é exigido, né? Nós somos completamente contrários. Então, assim, fechar voos, tráfego aéreo, quando nós já sabemos que a disseminação é líquida e certa, seguramente já há casos circulantes aqui, já deve haver. Nós não sabemos, não posso afirmar, e nem essa informação é alarmista, né? Então, volto a dizer, é uma informação cuidadosa e óbvia. A disseminação é muito fácil, não tem fronteira para vírus, da mesma maneira como já está nos 5 continentes, não há dúvida de que deve haver algum outro caso, um outro caso ou outro circulando no Brasil. Então, portanto, Márcio, fechamento de voos a essa altura não me parece mais a medida sanitária mais acertada, né? Além dela ser altamente discriminatória no momento em que nós sabemos que a exigência do passaporte vacinal e a comprovação de que a pessoa não está doente, sem dúvida nenhuma, seriam as medidas sanitárias mais corretas, mais oportunas. Aproveitando mais do que do seu conhecimento, mas também a sua cautela e a sua sinceridade nessas respostas, doutora Margarete, uma última pergunta. A decisão de tomar a dose de reforço, sabemos, foi muito importante para reforçar a imunidade que as vacinas já nos proporcionam. A orientação aqui do Brasil é tomar o reforço 5 meses depois da segunda dose. Mas aí eu pergunto, quem está com 4 meses da segunda dose, prestes a tomar a vacina de reforço, essa pessoa está mais exposta? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, com a idade, características pessoais, mas a gente consegue falar de uma forma geral, principalmente sobre os cuidados que essa pessoa precisa tomar, mesmo vacinado? Os cuidados, na verdade, Márcio, devem ser mantidos em qualquer circunstância. Mesmo nós que tomamos 3 doses, já tomamos a dose de reforço, nós continuamos a usar nossas máscaras de boa qualidade, né? Sobretudo nós, profissionais de saúde, tomarmos as medidas e orientarmos nossas famílias, nossos pacientes e conhecidos, amigos, todo mundo, a manter as mesmas medidas como se nós não estivéssemos vacinados. Então, nós já podemos fazer pequenas reuniões, nós ontem mesmo participamos de um evento onde havia outras pessoas, todos com protocolo, então é possível já se fazer algumas questões presenciais, inclusive em ambientes não abertos, desde que todos estejam de máscara, mantendo um distanciamento físico adequado e que todos estejam sabidamente negativos. Quando há dúvida, é possível se testar um determinado grupo para se fazer uma reunião presencial. Então, essas seriam as medidas, a meu juízo, mais adequadas nesse momento. Margarete Dalcon, então, assim, em última análise, Márcio, desculpa, acho que eu não fui tão precisa, quer dizer, essa diferença entre 4 e 5 meses, ela não é tão fundamental. Quer dizer, alguém que está há 1 mês de se vacinar ou há 3 semanas, o que eu quero dizer é que os cuidados devem ser sempre os mesmos, com o mesmo cuidado e o mesmo rigor. É isso. Ficou claríssimo, não é a vacina que vai fazer com que eu jogue a máscara fora e me exponha ao risco. Os cuidados têm que continuar até a gente se livrar definitivamente dessa pandemia, espalhando vacina por tudo quanto é lugar. Doutora Margarete Dalcon, da Fiocruz, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite.